Nós estamos em janeiro de 2023 e é provável que você já tenha ouvido falar em profecias de juízo que existem para a nossa nação, para o Brasil. O nosso vídeo de hoje não é para trazer nenhuma dessas profecias ou muito menos para julgar as profecias que existem. O nosso vídeo de hoje é para trazer uma orientação do que diz a palavra do Senhor, como e o que nós podemos fazer quando vier sobre nós, nossa casa, nossa família, nossa nação, uma palavra de juízo. Amém? E nós tomaremos como referência a história de Jonas, aquele profeta Jonas fujão, que passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E a nossa tônica, a tônica desse vídeo não é trazer aqui, falar das consequências que a desobediência a Deus pode trazer, não. Porque disso você já sabe, até uma criança que já ouviu a história de Jonas, sabe que a lição que há por trás da história de Jonas é que nós não podemos desobedecer, muito menos se for uma ordem de Deus. Desobedecer a Deus traz grandes consequências, consequências ruins. Até uma criança sabe disso. Muito dificilmente um adolescente na nação brasileira nunca tem ouvido a história de Jonas, essa história simples de Jonas. Mas existem outras lições na história de Jonas e essas sim nós queremos trazer no nosso vídeo de hoje, que poderão sim servir de base para nós, uma orientação nesses tempos difíceis, nesses tempos de tanta profecia, tantas palavras de juízo para a nossa nação. Amém? Glória a Deus. Vamos então pegar aqui um pano de fundo para que possamos partir então para o texto sagrado desse dia. Jonas, ele vive mais ou menos 800 anos antes de Cristo e nesse tempo a grande cidade de Nínive, que era pertencente ao povo assírio, não era do povo de Israel, povo que Jonas pertencia. Esse povo, a cidade de Nínive, estava praticando muito mal diante do Senhor. Na verdade, as outras nações todas tinham outros deuses, outros costumes, praticavam muita maldade, muita violência, mas nesse tempo específico, essa maldade dessa cidade aumentou sobremodo. É tanto que chegou até o Senhor a maldade. Algumas traduções falam a malignidade, outras dizem a malícia de Nínive chegou até o Senhor. Por isso, o Senhor, o grande Yahvé, decidiu destruir Nínive, mas antes de trazer o juízo, a destruição sobre aquela cidade, o Senhor manda o profeta Jonas avisar aquele povo que os destruiria e dar a eles uma chance de arrependimento. Por isso, ele enviou o profeta para dizer: quando o Senhor traz uma palavra de juízo, enviando os seus profetas para trazer essa palavra, é uma chance que aquela cidade, que aquela pessoa, que aquela família, que aquela nação tem de arrependimento. Jonas não quis obedecer a palavra do Senhor. Quando ele escuta que é para ele pregar em Nínive, o que ele faz? Ele pega um navio, diz a palavra do Senhor, para o sentido contrário, ele vai para Tarsis. Por isso, a Bíblia diz que uma grande tempestade vem e aquele barco onde ele estava praticamente estava virando. E todas as pessoas ali presentes naquele navio gritavam, clamavam por seus deuses. Queriam a resposta por que estavam ali praticamente perecendo. E você conhece a história. Eles jogaram sortes e descobriram que aquela tempestade estava ali por causa de Jonas. E Jonas começou a contar a sua história e ele disse: olha, o único jeito dessa tempestade passar é se vocês me jogarem no mar, porque isso está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. E aqueles homens não queriam fazer o que Jonas estava falando, mas não tinha jeito. Então, a primeira lição que nós podemos pegar aqui:
O Senhor muitas vezes sopra ventos fortes, tempestades em nossas vidas, para que possamos avaliar o que estamos fazendo de errado. Jonas sabia sim que estava sendo contrário à palavra de Deus, mas foi necessário aquela tempestade, aquela situação difícil, para ele reconhecer que aquilo tudo estava acontecendo por causa da sua desobediência. A segunda lição que nós aprendemos aqui, apenas nesse trechinho, é que às vezes por causa da desobediência de uma pessoa, um barco todo pode perecer. Não era por causa dos pecados dos outros homens que ali estavam que o barco estava quase virando. Era por causa da desobediência específica de uma pessoa, de Jonas. E muitas vezes uma casa praticamente vem à destruição, à ruína, por causa da desobediência de uma pessoa. Às vezes é a mãe, às vezes é um pai, às vezes é um filho. Por causa de uma pessoa, o barco praticamente estava virando. Então, outra lição que nós aprendemos aqui na história de Jonas é que, por causa de uma pessoa, grandes tempestades, grandes situações, grandes ventos podem ser soprados. E qual foi a solução, então, para aquela tempestade acabar? Foi acabar com o problema. E olha só, os homens não queriam, aqueles homens não queriam jogar Jonas ao mar. Mas aí, não tendo jeito, a Bíblia conta que eles remaram, se esforçaram muito até chegar à praia, mas não conseguiram jogar o Jonas ao mar. E quando jogaram o Jonas ao mar, o Senhor não permite que Jonas ali viesse a perecer. Então manda aquele grande peixe para salvar a vida de Jonas, e Jonas é engolido pelo peixe. E lá no ventre do peixe ele faz uma oração. E eu quero chamar a atenção para essa oração. Nós vamos ler aqui o que está escrito em Jonas capítulo 2, a partir do versículo 2, na versão King James atualizada. Diz assim: Em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. No ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Aleluia. Sheol, em algumas traduções, dizem inferno ou sepultura, lugar dos mortos, lugar de morte. Então eu quero te dizer nesse dia que não importa onde você esteja, não importa quão profundo seja o lugar onde você está. Jonas disse que estava na morte, que estava na sepultura, que estava no inferno, que estava no Sheol, quando ele gritou por socorro. E o Senhor ouviu a sua voz. Aleluia. Versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei, em meio àquilo tudo, ele ainda conseguiu pensar. Ele, enquanto estava se afundando, enquanto ele não via ali mais escapatória, ele pensou: fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se envolveram sobre a minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta, do Sheol, da sepultura. O Senhor me ouviu, o Senhor me alcançou, meu Elohim. Aleluia! Você pode imaginar Jonas ali, como ele disse, como ele descreve naquelas profundezas, como ele diz no próprio Sheol, no próprio inferno, na sepultura. Ele consegue gritar por socorro e o Senhor o ouve. Então, muitas vezes você pensa, não tem solução para mim, onde eu estou não tem jeito. Tem jeito sim. Se teve jeito para Jonas, tem jeito para você e tem jeito para mim. Aleluia. E olha o que acontece. Eis que quando a minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé. E a minha oração subiu à tua presença.
ao teu santo templo. Outra lição: mesmo no lugar profundo, mesmo no lugar terrível, mesmo no lugar imaginável, se nós orarmos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. E eu imagino Jonas naquela agonia. Você sabe que nós não podemos passar muito tempo afogando em um lugar, porque nós acabamos nosso oxigênio tão rapidamente, e ali tão rapidamente, sim, a vida se escapa do nosso domínio. E naqueles curtos períodos ali, Jonas pensando, Jonas orando, Jonas gritando, Jonas clamando, nesse curto período vem a salvação para Jonas. Se Deus demorasse em ouvir a oração, Jonas não seria salvo. Mas ali, naquele espaço de tempo, o Senhor ouviu. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve. Muitas vezes nós pensamos, mas está demorando. É porque Ele sabe qual o tempo certo, qual o tempo determinado de agir. Deus sabia que se Deus demorasse, Jonas ia perecer, Jonas ia morrer. Por isso, Deus foi imediato. Olha só, eu, porém, te oferecerei sacrifícios. Essa é a oração de Jonas. Com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor, Yahvé. Outro segredo que nós podemos aprender com a vida de Jonas. Olha o que ele disse: eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. Eu te desafio a ler a palavra do Senhor. Preste atenção. O que acontece? Sempre grandes coisas acontecem, sempre grandes livramentos, sempre alianças, sempre portas abertas, portais abertos acontecem após os sacrifícios. Sempre observe os sacrifícios acontecendo ao longo da Bíblia e você vai ver sempre depois do sacrifício uma resposta do Senhor. Sempre vai acontecer isso na palavra do Senhor, e assim foi com Jonas. Talvez a palavra de juízo é para isso, para que possamos fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício? Jejum e oração, talvez. Qual é o sacrifício? Orar de madrugada, talvez. Qual é o sacrifício? Mudar alguns hábitos? Ou, principalmente, como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos para que o Senhor possa ouvir dos céus e perdoar a nossa terra. Sempre depois de sacrifícios tem a resposta do Senhor. Amém? Aqui no versículo 10 diz que após essa oração de Jonas, após ele dizer que faria sacrifícios de ações de graça e cumpriria fielmente o que ele prometeu, o peixe vomitou Jonas na praia e Jonas foi então cumprir a palavra do Senhor. E acontece algo extraordinário e é justamente essa tônica desse vídeo. Tudo que eu falei antes, eu falei individualmente como pessoa, o que pode acontecer com uma pessoa, as lições que podemos aprender com uma pessoa. Mas agora nós traremos a tônica desse vídeo, que é justamente o que fazer quando temos sobre nós, sobre o coletivo, uma palavra de juízo. O profeta Jonas foi então pregar em Nínive. A Bíblia diz que ele passou 3 dias para percorrer toda Nínive, anunciando que em 40 dias o Senhor destruiria aquele lugar. Aqueles moradores tinham então a decisão, ou eles zombavam de Jonas, ou eles não acreditavam em Jonas, ou eles pensavam que Jonas estava blefando, ou eles acreditavam em Jonas. Eles escolheram a última opção. Eles acreditaram em Jonas. Eles acreditaram na palavra de juízo. E olha o que acontece quando eles acreditam na palavra de juízo. Eles não ficaram sentados ou chorando, ou se lamentando, ou pior, abrindo a sua boca para profetizar o mal sobre si mesmo. Eles não começaram a murmurar e a blasfemar contra o Senhor. Não, não é isso que a Bíblia diz. Muitas palavras de juízo têm vindo sobre nossa nação e muitos de nós, principalmente os que cremos no Senhor, temos verbalizado
dizendo: o Senhor disse que nos destruiria, não tem mais jeito. O Senhor disse que nossa economia viria a ruir, então não tem mais jeito. O Senhor disse que grandes coisas ruins vão acontecer com nossa nação, então não tem mais jeito. Não, essa nação não verbalizou, não disse que não tinha mais jeito para si mesmos. Não, nós devemos tomar muito cuidado com essas palavras que nós mesmos dizemos. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos desacreditar nos profetas do Senhor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ao ouvir uma profecia de juízo, nós não devemos ser profetas do inimigo e usarmos a nossa boca para profetizar o mal sobre nós mesmos. É isso que eu estou falando. Ao ouvir uma palavra de juízo, nós devemos fazer o que os ninivitas fizeram. Eles acreditaram e olha só o que a palavra de Deus diz. Começou por eles não ficaram chorando e sofrendo, eles pensaram: não, tem um jeito, Deus é bom, eu vou fazer algo para que o Senhor mude de ideia sobre nós. No capítulo 3, versículo 5 diz que todos combinaram um jejum, do mais rico ao mais pobre se vestiram de pano de saco, para demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Todos, a Bíblia diz que todos os ninivitas, e é interessante que aquele povo não era um povo que servia a Deus, eles tinham outros deuses, mas eles sabiam do poder e da força de Yahvé, acreditaram no profeta de Yahvé e combinaram. Primeiro o povo combinou que iria jejuar, se vestiu de pano de saco. E esse ato profético de vestir-se de pano de saco tomou sobre eles publicamente o reconhecimento de dizer: nós erramos, fomos maus mesmos, fomos negligentes, fizemos o que era mal aos olhos do Senhor mesmo. E esse pano de saco aqui é para simbolizar a nossa humilhação, a nossa vergonha diante do Senhor. E olha só, quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que no versículo 6, o rei também tirou o manto real, também vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E ele fez um decreto, no decreto que ele fez, que esse rei fez, ele dizia que ninguém poderia comer ou beber durante 3 dias, nem pessoas, nem animais. Isso chamou muito a minha atenção desde quando eu vi essa história pela primeira vez. Ele faz um decreto que até os animais deveriam jejuar. E olha só, nesse decreto também dizia: cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Muito interessante isso, após o ato profético de estar ali em sinal de humilhação, depois do sacrifício de estar ali sem comer e sem beber durante 3 dias, ele ainda disse: orem ao Senhor? Não, ele não disse isso, ele disse: orem com todas as suas forças, orem a Deus com todas as suas forças. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra profética de juízo e dizemos: ah, Senhor, nos livra. Ah, Senhor, nos livra. Uma simples oração, mas não é com todas as nossas forças. Os ninivitas oraram com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e sua atitude violenta. Cada pessoa. Ele disse que nem pessoas, nem animais deveriam comer ou beber. Ele chama todas as pessoas daquele lugar ao arrependimento e diz: cada pessoa se arrependa. É tempo de nos arrependermos individualmente, é tempo de pregarmos o arrependimento para nossa casa, é tempo de pregarmos o arrependimento para nossa família. E olha só no versículo 9, talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Fazendo isso, meus irmãos, o vídeo de hoje é para uma orientação, jejum, oração, clamor com todas as forças, Fazendo isso,
talvez o Senhor se arrependa de trazer o juízo sobre nós. Talvez. E a Bíblia diz que, no versículo 10, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade, como havia ameaçado. Meus irmãos, nós não sabemos se essas profecias, na sua plenitude ou na sua totalidade, ou exatamente tudo que os profetas dizem é verdadeiro. Nós não temos como saber. Mas nós temos como saber sim o que diz a palavra do Senhor. E se nós acreditamos que tudo que está escrito aqui é verdadeiro, nós sabemos o poder do jejum, da oração, do arrependimento, do quebrantamento. Nós sabemos que as práticas violentas, a violência, a corrupção, o aborto, a imoralidade, a idolatria, isso sim, é verdade, isso agride Deus, e quando é sobremodo aumentado, chega até o Senhor e o Senhor manda juízo sim. E talvez você diga, mas as coisas vão acontecer mesmo de mais ruim, o final dos tempos vai acontecer mesmo e não tem mais jeito. Os ninivitas podiam pensar isso, podiam ficar ali esperando, mesmo tendo acreditado no profeta, podiam ficar esperando o dia do juízo, mas não, eles se humilharam diante do Senhor. Você pode se humilhar diante do Senhor hoje por você e por sua casa. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Então a nossa oração de hoje tem que ser: Senhor, salva-nos, escolhe-nos, Pai. Coloca-nos, Senhor, debaixo da Tua proteção. Cuida de nós, Senhor. Perdoa nosso pecado, perdoa nossa transgressão. Nós devemos nesse dia nos arrepender de toda a corrupção cometida em nossa terra, de toda a violência cometida em nossa terra, de todo o sangue inocente derramado em nossa terra, de toda a imoralidade da nossa terra. O nosso país é conhecido nos outros países como país da promiscuidade, país de prostituição. Muitas pessoas viajam de outros lugares para a nossa nação, para capitais estratégicas, para promoverem ali a prostituição. Nos arrependamos com panos de saco, com todas as forças, não com oraçãozinha simples, não, mas com todas as forças diante do Senhor, diante do Senhor. Eu tenho visto, eu tenho assistido algumas palavras proféticas e tem vindo a palavra de juízo, mas tem vindo acompanhado dessa palavra dizendo que o Senhor vai livrar o seu povo, que o Senhor vai ouvir a oração do que clama, que o Senhor vai proteger os seus filhos, que o Senhor vai fazer distinção do que serve e do que não serve, que o Senhor vai abençoar e abrir as portas em tempos de escassez para os filhos que são obedientes. Então, nesse dia, nos arrependamos, façamos a vontade do Senhor, não sejamos negligentes, não vamos para um lugar quando o Senhor nos manda ir para outro, não ouçamos as palavras, as profecias de juízo e fiquemos quietos com nossos braços cruzados esperando. Não, a palavra de Deus diz: pelejai por vossas casas. Nossa casa é tudo que está debaixo de nossa proteção. Quando a Bíblia fala de casa, fala de família, e todos que estão na casa, é servo, é animais, é estrangeiro, todos que estiverem da porta para dentro, ali é minha casa. Todos que estiverem debaixo da minha proteção. Vamos jejuar com todas as nossas forças, vamos vestir pano de saco por nossa casa, por nossa nação. Que o Senhor, pois, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor, pois, escute nossas orações, assim como Ele escutou as orações dos ninivitas e trouxe ali o perdão para aquela terra. Façamos isso, porque talvez, como diz aqui no versículo 9, talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e se acalme o seu furor. Em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra te abençoou, se você sentiu a presença do Senhor, o Senhor falando com você, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas essa palavra. Vamos, é tempo de arrependimento, é tempo de buscarmos a face do Senhor. Envie para todas as suas células, para todos da sua igreja, para todos da sua família, e vamos nos voltarmos para o Senhor.
orarmos ao Senhor com todas as nossas forças. Aleluia.